igrejas para criança, de como foi que nasceu a questão de culto infantil. Então isso nasce entre os luteranos e nasce mais de uma abordagem psicológica do que uma perspectiva verdadeiramente bíblica, né? E aí essa ideia foi crescendo, se desenvolvendo, até que por volta dos anos 60, como vimos, 60, 70, então a igreja vai confeccionar material, teremos algo mais formal sendo produzido, e isso também vai alcançar outras igrejas, e aí vai seguir, vai seguir, né? Vai desenvolver o papel aí de influenciar outras igrejas e assim por diante. Bom, então nós já vimos essa parte histórica, já vimos também a parte por que elas têm que ficar na igreja, mas vimos a parte cultica, né? Qual é a questão, qual é o lugar da criança na igreja. Então nós vimos que o lugar da criança na igreja não é um mero aprendiz, mas ele é um adorador. Então nós tratamos sobre isso, né? Vimos aquela questão da mudança, a mudança conceitual, né? Tudo isso aí já passamos. Vimos também que como as crianças fazem parte da igreja como membros visíveis, né? Como fazem parte da igreja como membros, né? Fazem parte da igreja visível, então são adoradores e por isso não podem ser retiradas do culto. Bom, é o slide 8. Eu quero tratar hoje com os irmãos, respondendo a uma pergunta: por que as crianças são membros da igreja? Tá? Então talvez alguém, nós já falamos disso, não está configurado não? Não está configurado não para ir passando? Não. Foi falha da produção. Mas deixa assim, não tem problema não. Bom, a questão é o seguinte: como eu abordei, as crianças são membros da igreja visível, não é? E a pergunta que se faz é: por que elas são membros da igreja, né? Então, essa é uma pergunta importante, muito necessária para se compreender todo o aspecto bíblico, também teológico, da membresia, tanto dos adultos como das crianças, como membros da igreja do Senhor. Então vamos lá. Eu não sei se os irmãos vão conseguir ler. Lucas, você desliga aqui essa parte. O Luiz vai, acho que vai facilitar. Então, para responder essa pergunta, né, nós vamos recorrer a um texto bíblico para introduzir o assunto. Efésios 2, 12. Efésios 2:12, o apóstolo Paulo falando para os efésios, né, que eram gentios, não israelitas, né, de nascimento, mas eram crentes. Então Paulo disse assim: naquele tempo, no tempo em que eles ainda não eram crentes, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então Paulo disse o seguinte: olha, vocês, antes da fé, vocês estavam
sem Cristo, sem esperança, vocês estavam longe da comunidade da fé e vocês eram estrangeiros quanto às alianças da promessa. Então, o que Paulo está dizendo é que os gentios, por não possuírem a fé, eles não estavam inseridos no pacto da graça. Por isso que eles eram estrangeiros quanto às alianças da promessa. Então, e note que ele usa alianças no plural, promessa no singular. Então, alianças da promessa. E é isso que eu quero tratar com os irmãos nessa manhã, a doutrina da aliança. Eu não vou apresentá-la de um modo bem resumido. Então, por que as crianças são membros da igreja? Então, a resposta para essa pergunta é a aliança. Aliança ou pacto, né? Um dos dois. O pacto, a definição de pacto pode ser o seguinte: no catecismo das crianças tem lá, o pacto é um acordo entre duas ou mais pessoas. Mas, de uma forma mais elaborada, podemos dizer assim: pacto é um contrato mútuo ou acordo entre duas pessoas, no qual uma das partes se compromete com a outra a cumprir algo sob determinadas condições, dar ou receber algo, o que é acompanhado de certos sinais e símbolos externos, com o propósito de ratificar, não mas o modo mais solene, do contrato no qual entraram, e com o objetivo de confirmá-lo a fim de que o compromisso possa se manter inviolado. Essa definição foi feita por Zacarias Ursino, que é um dos autores do Catecismo de Heidelberg, e ele também comenta o Catecismo. Então ele mesmo define o que é pacto. Então, o pacto é um acordo entre duas pessoas ou mais, aonde uma das partes se compromete com a outra, de obedecer, de receber ou de dar algo, de usar de símbolos ou sinais externos, como sendo a solenidade do acordo, não é? A fim de manter aquele acordo e de cumpri-lo até o final e não violá-lo. Ok? Então, em linhas gerais, isso é pacto. Ok? Dúvidas? Não, né? Mas aí alguém pergunta e diz assim: pastor, mas por que um pacto? Qual é a necessidade de um pacto? Qual é a necessidade de uma aliança? Então, para responder essa pergunta, nós vamos fazer uso da Confissão de Fé de Westminster. Então, nossa confissão, no capítulo 7, que trata sobre o pacto de Deus com o homem, a confissão diz assim: tão grande é a distância entre Deus e a criatura que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual ele é servido expressar por meio de um pacto. Então, preste atenção num detalhe. Por que Deus fez um pacto com os homens? A razão é simples: para voluntariamente nos abençoar. Há uma distância entre nós e o Senhor tão imensa que nossa obediência ao Senhor, pelo critério da criação, ou seja, como criaturas devemos honrá-lo, amá-lo e obedecê-lo, mas se for só nesse critério, isso nunca faria com que Deus nos desse nenhuma dádiva, porque é nosso dever como seres criados. Então, pelo critério da criação, nem os anjos e nem os homens jamais receberiam qualquer dádiva de Deus, porque eles já foram criados sob o dever de honrar o seu Criador. Tranquilos? Bom,
Então, como é que Deus abençoa aqueles que lhe devem obediência? Em outras palavras, como é que Deus abençoa aqueles que lhe devem obediência? Deus abençoa os que lhe devem obediência por meio de uma aliança, porque nesta aliança ele faz promessas de bem-aventuranças. Então, o que o Senhor está estabelecendo agora é um outro critério de relacionamento com a sua criação racional. Então, os homens devem obediência, amor e honra a Deus pelo aspecto da criação, e também devem obediência, amor e honra a Deus quando entram em aliança com Ele. Aí agora, dentro da aliança, Deus concede bênçãos para o seu povo. Entenderam a diferença? Entenderam, né? Muito bem. Então, por que um pacto? Qual a necessidade de um pacto? Deus voluntariamente quis condescender. Ele se rebaixou ao nível das suas criaturas racionais para abençoá-las e decidiu então fazer um pacto com elas para conceder-lhes dádivas, para abençoá-las. Tranquilos? Dúvidas? Não. Muito bem. A promessa divina de ser gracioso com os pecadores foi revelada após a queda. Preste atenção no detalhe. O pacto foi feito antes, Gênesis 2, 16 e 17. Nele o Senhor prometeu vida eterna a Adão, se não desobedecesse, que é o fruto da árvore da vida que Apocalipse diz que nós vamos receber. Mas a promessa de ser gracioso com pecadores, por que tem que ser, grava isso, por que é com pecadores? Porque antes da queda não tem pecador. A promessa de ser gracioso com pecadores é feita em Gênesis 3,15, pós-queda. Então o Senhor estava tratando lá do pecado de Adão e de Eva, não é? Repreendendo-os e declarando as punições que eles receberiam por conta da quebra da aliança. E então, Gênesis 3,15, o Senhor disse: porém inimizade entre ti e a mulher. O Senhor está falando com a serpente, né? Está dizendo a Satanás: ó, o teu plano não vai funcionar. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o Senhor está pronunciando a sentença final para a serpente, Satanás, na presença de Adão e Eva, e está dizendo: até que se cumpra isso, vocês vão ter aí dificuldade, você e a mulher, a sua descendência perseguirá a descendência da mulher, mas o descendente da mulher te eliminará. Então, notem que o Senhor está fazendo uma promessa. Essa promessa de ser gracioso com pecadores, com salvação, é feita em Gênesis 3,15. Agora, preste atenção num detalhe, é para vocês não terem dúvidas. Isso aí tem que ficar bem fixo na mente. Quando você ler na Escritura salvação, especialmente no Novo Testamento, a palavra salvação não é a mesma coisa de vida eterna. A vida eterna, ela era o prêmio da obediência. Então, no Éden, antes da queda, não tem salvação. Por quê? Porque não tem ninguém perdido, não tem ninguém pecador. Então, receberia vida eterna como recompensa pelo cumprimento do pacto das obras. Quando pecam, então agora o Senhor faz uma promessa. Qual é a promessa? A promessa de salvá-los. Lembra? O fruto do pecado é a morte. Então o Senhor está prometendo salvá-los. Aí, dentro da promessa de salvação, está embutida
a promessa de vida eterna. Duas coisas diferentes. Uma coisa é você não ir para o inferno, outra bem diferente é você ir para o céu. Ir para o céu, vida eterna, fruto da árvore da vida. Não ir para o inferno, salvação. Então, a promessa foi feita, o Senhor está prometendo, por isso que Adão e Eva creram no Evangelho, porque eles entenderam que o Redentor lhes daria livramento do inferno e o próprio Redentor seria para eles a árvore da vida. Então, Deus prometeu ser gracioso com pecadores, tá? Gênesis 3,15. O Senhor usou um símbolo para ratificar a sua promessa. Qual foi o símbolo que o Senhor usou para ratificar a sua promessa? Gênesis 3:21, Adão e Eva estavam vestidos com folha, Deus foi lá e cortou lá o pescoço do animal, tirou a pele, fez roupas daquela pele e os cobriu. Então o Senhor estava ali por meio do cobrir Eva e Adão, isso foi um sinal, uma ratificação de que ele cumpriria a sua promessa. Aí agora você vai entender por que lá em Gênesis 15, se não me falha a memória, quando Deus reafirma a aliança com Abraão, ele diz, pega os animais, corta no meio e coloca aqui, né? Bota os animais aí partido, as partes. E depois ele vem e passa por entre eles e os consome. Por que aquilo? O Senhor está dizendo, eu vou cumprir a minha promessa. Caso eu não cumpra a minha promessa, aconteça comigo o que aconteceu com os animais. Então os símbolos eram usados para ratificar a promessa, a aliança. Hoje nós não temos documento. Um documento é uma ratificação de um acordo. A assinatura de alguém é a ratificação de que ele está dentro daquele acordo. Tá? Muito bem. Então, progressivamente, ao longo da história, essa promessa foi sendo revelada ao povo de Deus. Por isso Paulo disse, vocês estavam estranhos às alianças da promessa e não tinham parte com a comunidade da fé. Vamos continuar aqui. Dúvidas? Pode passar, Otávio. Não, não é esse não. É esse? Espera aí. É esse mesmo. Mas tem um outro antes, não tem não? Acho que o problema está no teu computador. Passa o outro aí para me ver. Passa aí mais um. Ah, então está errado. Espera aí. Não. Opa. Não pode. Bom, se fôssemos pentecostais, ia ser o inimigo nos slides, né? Mas como não é apenas um erro, né? Uma falha. Muito bem. Pode ser um demônio tecnológico, né? Hoje em dia tudo é tecnológico. Eu vou fazer a leitura daqui e vocês não vão perder nada. Bom, então, ao longo... Então, vamos lá. Então, a promessa foi sendo progressivamente revelada ao povo de Israel. Tá? Devagarzinho, essa promessa foi crescendo. Assim como o sol nasce e vai tomando o seu lugar. Então, por exemplo, tudo isso é para os irmãos entenderem a aliança e os sinais externos que Deus usou para ratificar a aliança. Então, vamos lá. Então, Deus prometeu salvar o seu povo por meio de um Salvador que viria. E o Salvador era filho de mulher, foi o que ele disse lá.
não é? Então, essa promessa, ela vai agora encontrar, Deus fará alianças com o povo ao longo do tempo, e essas alianças elas vão guardar a promessa, como se fossem protetores da promessa, até o cumprimento da promessa. Ok? Então, por exemplo, o Senhor prometeu que o descendente da mulher salvaria. Gênesis 3,15, não é? Aí você olha, por exemplo, para Abraão, Gênesis 15,4, Deus promete um filho a Abraão. Estão entendendo por que da promessa de filhos? Então Deus promete um filho a Abraão, Gênesis 15,4. Ele era velho, sua mulher era velha e ainda tinha um agravante, ela era estéril. Deus podia ter feito outra promessa, né? Promessa é, não, vou te dar um menino. O que é que ele está dizendo? Olha para Gênesis. Olha para Gênesis. Por isso que ele está dizendo, vou te dar um menino. Tá? Depois, nasce esse menino. Aí Deus passa alguns anos, Deus então afirma a Jacó que o Salvador virá de uma das tribos de Israel. Qual é a tribo de Israel da qual o Salvador descende? Judá, Gênesis 49, né? Do 9 ao 11. Então veja que o Senhor está revelando progressivamente quem é o descendente da mulher. Então o Salvador, ele é um filho de mulher, ele nascerá milagrosamente, promessa lá de Abraão, né? Vai nascer de um casal idoso ainda estéril, não é? Ele vem de uma das tribos de Judá, de uma das tribos de Israel, que é Judá, não é? Depois, quando o povo está grande, se espalha sobre a face da terra, dentro da tribo de Judá, Deus revela que o Salvador virá de uma das famílias da tribo de Judá. De qual família? Vocês não sabem, não? De qual é a família que descende o Salvador das tribos de Judá? De Davi. Então o Senhor promete a Davi que o filho dele vai ser o Redentor. 2 Samuel 7, de 13 e 14. Ele vai dizer que um descendente de Davi reinará para sempre. Mais adiante, para os profetas, o Senhor disse que a mãe do Redentor possuiria uma qualidade que era inegável. Qual é a qualidade da mãe do Redentor? Ela era virgem. Então, o Senhor revelou aos profetas em Miqueias 5,2, dizendo o seguinte, olha, o menino que vai reinar nascerá de uma virgem. Então, ele está revelando sobre a mãe. Em Daniel 9, 24 a 27, Daniel disse que o Redentor nasceria pós o exílio babilônico. Então o Senhor está dando as revelações, está instruindo. Progressivamente, a promessa de Gênesis 3,15 vai ganhando o seu corpo. Depois, em Isaías 53... Aí é antes de Daniel, lógico, né? O Senhor disse de que modo o Salvador nos salvaria. Está lá Isaías 53, ele teria que sofrer e etc, não é? Para depois ser glorificado, que é o final do capítulo. Em Malaquias 3:1, o Senhor também disse que o Salvador teria um sinal visível. Todos os homens deveriam perceber este sinal. Qual é o sinal? O sinal de um precursor, por isso João Batista. Malaquias 3:1, por isso João Batista, né? E então tudo se cumpre na pessoa de Cristo. E aí você pode ler depois Lucas 3:22 e Hebreus 9, de 14 a 28. Então você está entendendo por que Paulo disse agora aos Efésios, vocês são estranhos as alianças da promessa, alianças de uma promessa. Estão entendendo? Deus prometeu ser gracioso com pecadores.
Prometeu que essa graciosidade seria salvá-los do pecado e dar-lhes o fruto da vida. E ao longo do Antigo Testamento, o Senhor revela como o descendente da mulher faria isso, de onde ele viria e de que modo ele nasceria. Tranquilos? Isaías 7,14 diz que a mãe dele é a virgem, né? E Malaquias 5,2 diz que ele vem da cidade de Belém. Tranquilo? Dúvidas? Não, né? Então vamos adiante. Assim sendo, o pacto da graça foi administrado de forma diferente ao longo dos tempos. Então Deus só tem uma aliança que foi administrada de mais de uma forma, conforme o tempo, conforme a maturidade e a proximidade do cumprimento, que era o nascimento de Cristo. Então, a nossa confissão de fé diz assim, sobre a administração do pacto da graça. Esse pacto, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei, foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, da circuncisão, do cordeiro pascal e de outros tipos e ordenanças dadas ao povo judeu, tudo prefigurando Cristo que havia de vir. Então, a forma de administrar o pacto no Antigo Testamento foi dessa forma, fazendo promessa. Então Deus fez uma promessa a Abraão de dar um menino, não é? Depois o Senhor faz uma promessa de tornar uma multidão de gente. Depois o Senhor estabelece sacrifícios, profecias e por aí vai. Então essa é a forma que Deus usa para administrar o pacto no Antigo Testamento. E tudo isso era eficaz para a salvação dos eleitos que criam na promessa do Messias que havia de vir. Aí tem os textos bíblicos aqui, mas o nosso tempo não permite. Depois eu posso passar para os irmãos. Como é que o pacto da graça é administrado agora na era do Evangelho? Então, sob o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado, são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor. Por essas ordenanças, posto que poucas em número e administradas com muito mais simplicidade e menos glória externa, o pacto é manifestado com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, aos judeus bem como aos gentios. Isso é chamado de o Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos diferentes em substância, mas um e o mesmo sob várias dispensações. Então, esse pacto no Novo Testamento, ele é administrado com base nas ordenanças. Quais ordenanças? A pregação e os sacramentos. É por isso que a vida no Novo Testamento, ela é menos glamurosa do que no Antigo. No Antigo, você precisava de todas aquelas coisas externas. Por quê? Porque ninguém sabia quem era o Cristo. Na época de Moisés, todo mundo sabia que o Cristo vinha de Judá, mas ninguém sabia que vinha de Davi. Davi tem que nascer, crescer, se tornar rei para Deus revelar que o filho vem de Davi. Entendeu? É necessário que chegue mais adiante Isaías para Deus dizer, olha, e o menino vai nascer de uma virgem. E só no final da era profética do Antigo Testamento é que Deus disse a Malaquias, tem um sinal que todos perceberão que o Messias chegou. Qual? Ele tem um precursor. Olha a distância temporal. Então tudo isso era necessário. As ordenanças, os meios externos, as revelações, sonhos, tudo tem um propósito.
O propósito era operar no coração dos eleitos a fé na promessa do Messias que haveria de vir. No Novo Testamento, nós não precisamos dessas coisas. Por quê? Porque o Messias já veio. O Redentor já veio. Eu sei quem Ele é. Eu já sei quem Ele é. Eu sei o que Ele falou. Eu sei o que Ele fez. Eu sei aonde Ele está agora. Eu sei o que Ele sofreu. Então, eu não preciso mais dessas coisas. Então, agora, nós temos muito mais eficácia na administração do pacto do que no antigo. Temos apenas pregação e sacramentos como aquilo que foi ordenado para o povo de Deus no Novo Testamento. Mas isso é muito mais eficaz espiritualmente do que o simbolismo do Velho Testamento. Entendeu? Então, único pacto, uma única aliança com várias administrações. Bom, aí os irmãos devem me perguntar o seguinte: pastor, um pacto é feito com duas pessoas, é um acordo entre duas ou mais pessoas. Com quem Deus fez o pacto? Não é? Você ia perguntar isso, não ia? Ia. Então, com quem Deus fez o pacto? Com Cristo. Olha, lembra de uma coisa. Antes de nós existirmos, Deus é. Certo? Deus é ad eterno. Ele não tem começo e nem fim. Então, o pacto não foi feito para remendar um problema. O Senhor não fez uma aliança para remediar o problema do pecado. Eu sei que existem hoje pessoas que creem que Deus, Ele... É muito engraçado, né? A audácia humana. Eu fico imaginando assim, né? Eu acho que até o diabo se admira, né? Da audácia humana. Porque tem gente que diz assim, não, Deus, para nos amar e se relacionar conosco, decidiu não conhecer o futuro. Eu acho assim tão bonito esse negócio, né? Deus disse para si mesmo, olha, eu vou deixar de ser Deus para te amar, André. Porque você é o cara. Assim, é uma soberba, um pessoal desse, se não se arrepender, acho que eles vão sofrer o inferno de cabeça para baixo. Porque se for de cabeça para cima é pouco. Que é uma miserabilidade, rapaz, assim, que chega a dar no nervo. Não, eu preciso amar o homem, então eu vou deixar de ser quem eu sou. Que negócio, que absurdo, né? É uma idolatria consigo mesmo, né? Mas isso é os adeptos aí do teísmo aberto e do molinismo, né? Que querem discernir, né? Aliás, que não querem a soberania de Deus, né? Mas querem um Deus que pode cuidar deles, mas que não é soberano. É engraçado isso, né? Mas isso é outra coisa. Senão eu vou devagar aqui e não vou chegar onde eu quero. Bom, então, antes de nós existirmos, Deus é. E se Deus é e criou todas as coisas, o Senhor não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecaram, nem quando os anjos se rebelaram no céu, tá? Ele não foi pego de surpresa. Se você ler Efésios, do 3 em diante, você vai ver que Paulo diz que nós fomos eleitos em Cristo e que nós fomos não apenas eleitos em Cristo, mas fomos eleitos para sermos amados e para amarmos o Pai de uma forma profunda. Aí você para e pensa, se eu fui eleito em Cristo na eternidade para ser amado por Deus e amar Deus profundamente, se Adão não pecasse, eu não iria para o inferno, eu já ia para o céu. Mas aí a minha salvação, ela estaria atrelada a quem? A Cristo ou a Adão? Pensa aí comigo aí. O que é que você acha? Você que é um teólogo. Pense comigo. Se não existisse a queda, nós estaríamos no Éden louvando o Senhor. E nós, no nosso cântico, diríamos, bem-aventurado o Cristo de Deus, que não foi revelado.
Ou diríamos, bem-aventurado nosso pai Abraão, que não cedeu à tentação de Satanás. O que nós diríamos no céu? Entenderam, né? Então, a queda não foi um mero acidente. Ela tinha um propósito: fazer com que nossa eleição eterna na pessoa de Cristo se cumprisse. E até nosso pai Abraão, juntamente conosco, também dirá: bendito o Cristo de Deus. É um negócio incrível, né? É por isso que eu prefiro crer que Deus sabe de tudo. Muito bem, então, quando pensamos sobre isso, a Bíblia nos instrui dizendo que Deus fez esse pacto primeiramente com Cristo. Aí você vai ler João 16. É 16? O Senhor está consolando os discípulos. Quando chega lá mais ou menos no verso 12, o Senhor disse assim: olha, o Espírito virá, e o Espírito vai ensinar a vocês toda a verdade. Tudo o que Ele tiver ouvido, Ele vai revelar a vocês. Que negócio incrível, quer dizer que tudo que tiver sido acordado entre Pai, Filho e Espírito, é isso que o Espírito vai ensinar à igreja. Aí Jesus vai, e para não deixar dúvidas, né, para nenhum perturbado do juiz, ele ainda disse assim, e ele não vai falar nada de si mesmo, porque ele vai fazer tudo o que ele ouviu, porque ele vem para me glorificar. Está lá João 16. Então, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: houve um acerto no céu, e nesse acerto o Pai fez um acordo com o Filho, para nos salvar, para ser o nosso Salvador, o nosso mediador, para ser aquele que nos resgataria do pecado, antes do pecado acontecer. Então, está lá na pergunta 31 do Catecismo Maior, ela responde assim, né? Com quem Deus fez o pacto? Do ponto de vista da eternidade, Deus fez o pacto com Cristo. O pacto da graça foi feito com Cristo como o segundo Adão, e nele todos os eleitos como sua semente. Aí você tem os textos de Gálatas 3,16, Isaías 53,10, Isaías 59,21 e por aí vai. Entenderam? Então, na eternidade, o pacto é feito com Cristo. Beleza, maravilha, pastor. Mas o plano de Deus se cumpre na terra, temporalmente. Então, agora, na história, na criação, com quem Deus fez o pacto? Na criação. Na história, com quem Deus fez o pacto? Pensa comigo. Vou dar uma dica, né? Vou dar uma dica. Não vou dar a dica não. Hã? Não entendi. Não, com o segundo Adão é na eternidade, que é Cristo. Estou dizendo na história. Na história, com quem Deus fez o pacto? Com Adão e Eva, que era a igreja. Exato, Deus faz o pacto com os homens, com os crentes e com seus filhos. É por isso que você vai ler na Bíblia e toda hora vai ter descendência. Toda hora tem um descendente no meio. Por que Deus quer tanto descendente na Bíblia? Porque Ele está ratificando o pacto com os crentes e a sua descendência. Então, os cânones de Dort, por exemplo, dizem isso, no capítulo 1, não é Bíblia, né? Capítulo 1, artigo 17, os cânones de Dort dizem assim, ó: a Bíblia testifica que os filhos de crentes são santos, não por natureza, porque por natureza são pecadores, né? Descendentes de Adão, mas em virtude da aliança da graça, na qual estão incluídos com seus pais. Então, veja, Deus faz o pacto com a igreja, com os crentes e seu povo, e seus filhos. É por isso que Paulo disse aos Efésios, enquanto não crestes, estavam separados da comunidade de Israel, da fé, e vocês eram estranhos às alianças da promessa. O resultado disso é que vocês viviam sem esperança, não tinham esperança. Rapidinho, porque nosso tempo já foi.
eu vou dar uma passada geral, só para vocês terem uma noção de como Deus ratificou essa aliança, não é? Com os crentes e seus filhos. Então vamos começar lá. Teve um casal na Bíblia que teve 2 filhos e um matou o outro. Alguém lembra? Caim e Abel. Não, o casal quem era? Adão e Eva. Muito bem. Então, não é Eva e Adão não, viu? Porque se você disser rápido vai ser problema. Era Adão e Eva. Preste atenção. Não vamos dizer coisa que não... Só que tem um detalhe interessante, eu não sei se os irmãos já perceberam, mas tem um detalhe muito intrigante na Bíblia. Então eu vou ler rapidinho aqui. No capítulo 4 de Gênesis, no verso 4, diz assim, falando do culto que eles prestaram. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então Deus se agradou primeiro da pessoa e depois do que ele trouxe. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então Deus não se agradou de Caim e, posteriormente, de sua oferta. Beleza. Aí o que acontece? O Caim se levantou e matou Abel. Matou Abel. E você fica dizendo assim, meu Deus, como é que surge um homicídio logo no início da história da humanidade? E de fato Caim é o maior homicida, né? Ele matou 25% da população mundial aqui nesse período, né? Só era 4, matou 1. Ele já tinha outros filhos, é só brincadeira. Mas qual é o propósito disso? Nada é sem propósito na palavra. Por que Deus revelaria que um irmão iria matar outro irmão? Porque isso é uma coisa muito penosa, é algo horrendo, né? Um assassinato é horrendo, e um assassinato de um irmão contra outro por motivo de fé é algo mais terrível ainda. Por que razão? Aí a Bíblia explica. Quando você lê Gênesis 4, continua no 4. Chega no verso 25, depois de falar da descendência de Caim e do que os descendentes de Caim fizeram, ou seja, os descendentes de Caim seguiram o caminho do homicídio, né? Tem um indivíduo que matou um rapaz, Lameque, e ele é o primeiro polígamo, né? Polígamo? Ele vai casar com 2 mulheres. Aí no verso 25, encerra a descrição da genealogia de Caim e chega de novo para falar de Adão. Aí diz assim, tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela lhe deu um filho, a quem pôs o nome de Sete. Ok. Por que o nome do menino é Sete? Alguém chuta? Não, né? Pois eu vou chutar. Pois disse ela, a mãe, ela disse o quê? Deus me concedeu outro filho. Foi assim? Não. Outro descendente em lugar de Abel. Ela teve vários outros filhos, mas a Bíblia cita 7 e ela disse, esse menino nasce como o descendente em lugar de Abel. O que é que ela está dizendo? Abel era a linhagem do Messias. Satanás se revelou em Caim e o matou. Deus me deu agora outro descendente, que é a linhagem do Messias. Como é o nome do menino? Sete. Aí a Bíblia diz o quê? A partir de agora, houve culto regular ao nome do Senhor. Olha que negócio incrível. Pode ler aí o verso 26. Então, por que você tem um homicídio registrado nas primeiras páginas da Escritura? Para ensinar que no mundo nós temos 2 sementes, conforme Gênesis 3,15. A semente da serpente, que é contra a semente da mulher. Negócio incrível, né? Pois bem, aí vamos continuar. Rapidinho que é para poder andarmos. Então, a linhagem maldita, a linhagem de Caim, a linhagem bendita do Redentor, a linhagem de Sete. Oi? Aquele que é escolhido.
Por isso que ela deu esse nome, porque ela está olhando para a promessa de Gênesis 3,15. Olha, Deus me disse que um menino vai salvar a gente do pecado. Aí Caim matou Abel, acabou as esperanças? Não. Deus disse a Adão, vá lá e embucha Eva. Embuchou, nasceu o menino, ó, esse aí é o menino da semente aí, ó. Esse é o da promessa. É isso mesmo. Obrigado, Sidney. Mas aí, se você continuar, você vai ver o seguinte, em Gênesis 9, no verso de número 9, Deus reafirma a sua aliança com Noé, uma aliança renovada em Noé. Está lá no verso 20, aí no verso 24 a 27 você tem um episódio, olha que tem sempre episódios catastróficos, como sendo a porta de entrada para uma reafirmação da promessa. Então o mundo tinha sido eliminado, todo mundo tinha morrido, só sobrou a família de Noé. Noé desceu da arca e tal, cultuou o Senhor no começo do capítulo 9, depois ele plantou uma vinha, aí a videira produziu, ele pegou as uvas, não comeu, fez vinho. Errou a quantidade de vinho, deu uma charopada violenta e ficou ruim do juízo. Bêbado. Aí você diz assim, mas por que Deus registraria a embriaguez de um homem? É só para dizer que embriagar-se é ruim? Ele poderia botar lá na Bíblia, não se embriaguem, como tem posteriormente. É só para isso? Não. Aí você vai ver que um dos filhos dele, que é o mais novo, que é Cã, olha o pai nu, e aí tem mais de uma possibilidade de traduzir a expressão usada lá no hebraico. Mas ele olhou o pai nu, e ele pode ter tido desejos homossexuais para com o pai. É uma das possibilidades da tradução hebraica. Então você tem a embriaguez e um filho que se revela maligno. O que é que Deus está ensinando? Está mandando voltar para Gênesis 3,15, dizendo, olha, a semente da serpente está se revelando. Quem é a semente da serpente? Cã. Aí vem o filho mais velho, na Bíblia está ao contrário, por uma questão de pronúncia. Aí vem o filho mais velho, que é Sem, né? E cobre o pai, ele e Jafé, numa atitude de respeito e reverência. Aí Noé fica bom do álcool. A mulher dele, né, a dona Maria, contou e disse, olha, você ficou nu aí e tal, e Cã queria abusar de você. Aí Noé foi, pronunciou uma maldição, maldito seja Cã. Depois os dois filhos cobriram ele, Sem e Jafé, mas o Espírito lhe disse, o menino, o filho da promessa é Jafé, é Sem. Aí ele diz, seja Jafé, seja Sem, abençoado e tarará. É daí que vem os semitas, é de Sem. Aí ele abençoa Sem. É o filho da promessa. Aí mais adiante, Deus deu um filho para Sem. O nome desse menino era Éber, é daí que vem Hebreu. Aí Éber teve outros filhos e não sei o que mais lá, até chegar num homem chamado Tera. Aí Tera teve outros filhos, não sei o que, aí chega um indivíduo muito próximo de nós, Abraão. Gênesis 11 conta essa história. Aí vem Abraão. Aí no capítulo 17 de Gênesis, no verso 21, Deus disse para Abraão, né, que Abraão já tinha dois filhos aí, um filho segundo a carne e um filho segundo a promessa, né? Aí Deus disse a Abraão, olha, a minha promessa será chamada em Isaac, não é em Ismael não. Então a Sara estava se queixando, né, que o menino, o Ismael, queria ser o dono da família, e aí ela disse, olha, tem que mandar embora. Abraão ficou triste, é meu filho. Aí Deus disse assim, manda o menino embora, manda ele subir o beco e vazar. A promessa vai ser chamada em Isaac. Aí ele mandou embora. Estão entendendo a promessa? Esses textos estão nos ensinando a aliança de Deus com os crentes e seus filhos. Mas aí, mais adiante, Isaac vai ser pai de dois meninos. Rebeca era estéril e ele orou 20 anos para que ela desse à luz.
Aí ela embuchou e estão os meninos tudo brigando aqui dentro da barriga dela, ela achando que eram as lombrigas, mas não era, eram os meninos, brigando aqui na barriga dela. E aquilo era tão estranho que ela orou ao Senhor: Senhor, o que é que acontece com os meus filhos no ventre? Aí Deus disse: é porque um é o escolhido e o outro não. Só que o mais velho será servo do mais moço. Então Deus inverteu a ordem de Noé, quando o mais velho foi o escolhido, né? E com Abraão o Senhor repetiu agora com Isaac, dizendo: olha, o mais novo vai ser o filho da promessa. Beleza, aí nasce os meninos, você tem Esaú e você tem Jacó. Esaú é pai de diversas nações que habitam o Oriente Médio, talvez ainda resquícios deles, né? Mas inimigos de Deus e do seu povo, como vimos no caso dos amalequitas. Beleza, aí você tem Isaac vai ser, Jacó vai ter 12 meninos, que é para não ter erro, né? A promessa agora está muito bem guardada, tem 12 meninos. Aí Deus pega e diz assim: mas é Judá que vai ser o menino da semente. O que é que o Senhor está ensinando? O seu pacto com o seu povo e com a sua descendência, com os seus crentes. Aí você chega no Novo Testamento, dando um salto. Não sei quem já perguntou aqui, mas se você ler na história, você vai ver que criança é dado atenção às crianças de um modo exagerado agora. Mas quem deu atenção para as crianças foi o Evangelho. Mas uma atenção comedida, tá? Então esse negócio de ficar bajulando criança, isso aí não é do período bíblico, não. Mas aí em Mateus 19, as mães vêm e dizem assim: Senhor, o Senhor abençoa esse meninozinho aqui? Aí Jesus toma as crianças e, ao invés de abençoá-los, ele disse para eles o seguinte: olha, esses meninozinhos aqui pertencem ao reino do céu, dos tais é o reino dos céus. Por que ele disse isso? Por que ele disse que dos tais é o reino dos céus? Se naquela época, mulher e criança não tinha muito valor. O Senhor está exatamente dizendo: ó, esses meninozinhos aqui, eles estão na aliança. Eram filhos de judeus. Ele não estava abençoando nenhum filho de gentio. Não chegou nenhuma gentia lá e: olha, o meu filho é pagão, o Senhor abençoa. Não. Ele não disse dos tais é o reino dos céus para os pagãos. Ele disse dos tais é o reino dos céus para aqueles que estão na aliança. Então o Senhor estava comunicando a sua bênção para os filhos dos crentes. E por fim, para irmos tomar nosso café, aí tem a morte, a ressurreição, a ascensão aos céus, o Pentecostes e Pedro prega o Evangelho, Atos 2. No verso 37, uma pessoa, eu imagino que foi assim, uma pessoa perguntou assim: Pedro, sim, pois não? Ouvimos o Evangelho, o que é que vamos fazer agora, Pedro? Atos 2, 37. Aí Pedro vai e diz assim: olha, arrependei-vos e tarará, e no verso 39 ele diz: porque para vós e vossos inimigos. É assim que está escrito? Não, como é que está lá? Para vós e vossos filhos. É o que? É a promessa do Evangelho. Para vós e vossos filhos, é a promessa do Espírito, é o arrependimento para a vida. Aí Paulo, indo mais adiante, tratando de uma questão seríssima, em 1 Coríntios 7, agora nós temos um problema que antes não existia, que é casais mistos na igreja. A pessoa que já era casada e um se converteu. Aí no verso 7 de 1 Coríntios, ele tratando do divórcio e dando uma razão. Veja que Paulo até legitima o casamento pagão nesse sentido, né? Aí Paulo fala a essas pessoas dizendo assim: olha, se a parte descrente consente em viver com você, não deixe ele.
porque pela sua presença, essa parte descrente é santificada, é abençoada. Doutra sorte, os vossos filhos, aí ele muda e diz, doutra sorte, os vossos filhos não seriam santos. Preste atenção, Paulo está usando um termo teológico para se referir às crianças, filhas de uma pessoa crente que era casada com um descrente. Então ele está dizendo o seguinte, olha, as crianças fazem parte da aliança. Mas como, Paulo, como? Aí ele pega e diz, da mesma forma que o teu marido ou a tua esposa, que são adultos, de algum modo são abençoados por você que é crente, desta mesma forma os seus filhos estão na aliança, por isso eles são santos. A mesma nomenclatura que é atribuída aos crentes, que são santos. Então, o que o Senhor está nos ensinando? Que o seu pacto é com os crentes e seus filhos. É por isso que nós não podemos tirar as crianças do culto, porque você está separando alguém que pertence ao pacto, do culto que é uma prerrogativa do pacto. Não é isso maravilhoso, não é não? E essa é a razão por que se batiza crianças, filhos de crentes, por causa do pacto.